Olá pessoal, agora é a vez do paraboloide elíptico, tá? Na outra quádrica. Então a equação dessa quádrica é essa daqui, ó. Paraboloide elíptico reto em Z. Olha, ela é parecida com as anteriores, mas ela tem uma particularidade aqui, ó, que ajuda a gente a reconhecer, né? Essa superfície quádrica. Ela não tem todos os termos, todas as variáveis elevadas ao quadrado. Aqui eu tenho um termo elevado ao quadrado, x elevado ao quadrado, aqui o y elevado ao quadrado, mas eu não tenho o termo z elevado ao quadrado. Eu tenho o termo z no expoente 1. Ó. E também ela não é igual a 1. Né? Tem as variáveis iguais a... O lado direito da equação aqui não é uma constante, como é no caso do elipsoide e dos hiperboloides, né, de uma folha e duas folhas. Tá? Esse daqui, paraboloide elíptico, é diferente. Ó. Então, nós vamos estudar 3 tipos, ó, de acordo com o termo que não tem expoente. Esse aqui é o z que não tem expoente, o y não tem expoente e o x não tem expoente. São os 3 paraboloides elípticos. Então eles têm nomes: paraboloide elíptico reto em Z, tá? O eixo principal é o AZ e assim por diante. É elíptico reto em Y, o eixo é o AY, paraboloide elíptico reto em X, o eixo principal é o eixo OX. Então aqui tem os parâmetros A, B e C, são 3 parâmetros também. Tá? Quando C for igual a 0, aí a gente vai ver ali no desenho o que acontece. Tá? Daí isso aqui ele deixa de ser uma superfície e as soluções dessas equações aqui passam a ser retas. Mas aí eu falo isso mais adiante. Então agora eu vou passar para a figura, né? Que é a solução desse tipo de equação. Olha, paraboloide, né, como o próprio nome indica, né, ele tem a ver com as parábolas. Então, as seções com os planos coordenados aqui, com o plano... Esse aqui, que plano é esse que está em azul, né? Então, para a gente descobrir quem é que é o plano, é só olhar bem para ele, né, e ver que a coordenada y dele é igual a 0, né, esse plano azul. Então, ele é o plano y igual a 0. Ó. Então, esse aqui é o paraboloide que tem esta equação aqui. X ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 4 igual a 2z. Então, as soluções dessa equação se organizam aqui nesse conjunto vermelho. Ó. Todos os pontos desse conjunto é um conjunto infinito, né? Assim, é um conjunto que eu estou me afastando dele, né? Ele tem esse jeitão aqui, ó, olhando de longe, né? Olhando de perto, aqui mais perto da origem, ele fica com esse formato aqui, né? Então vamos entender aqui os parâmetros, né, e as peculiaridades da equação. Tá? Então o que eu estou vendo aqui, deixa eu abrir mais. O que eu estou enxergando aqui é esse paraboloide e tem os parâmetros x0 e y0 que correspondem a, como sempre, né, o centro da figura. Né? Se eu mexo aqui o x, né, eu estou deslocando o centro na direção. Né? X igual a 0,7, que como tem aqui esse sinal de menos aqui dentro, né, menos, ele anda para frente. Aqui. O y ele anda para o lado, né? Anda para o lado positivo, né? Mexo aqui, como tem o sinal de menos, eu mexo positivo e ele anda para o lado positivo ali. Então o centro
está aqui nesse ponto, né? 2.7 para x e 2.6 para y. Esse é o efeito, né? Esse é o significado desses parâmetros x0 e y0. Aí vamos continuar estudando aqui o paraboloide. O paraboloide é uma figura que aparece aí nas antenas parabólicas, né? Faróis de automóvel e um monte de situações onde a gente procura refletir, né, os raios que saem do foco, né? A parábola tem um foco. A gente já estudou isso em outras ocasiões, não vou me repetir aqui, né? Então, esse parâmetro aqui, que é o parâmetro C, o 2, ó, ele vai dar essa curvatura da parábola, né? Quanto maior mais fechadinha a parábola fica, ó. Não, na verdade, está ficando mais aberta. Quanto maior o C, mais aberta ela fica. C fechadinho. Vai encolhendo, ó. Aí, isso que eu falo, quando C for igual a 0, olha o que aconteceu, né? A figura se fecha nessa reta azul aqui. Na verdade, essa reta aqui, bom, botando assim, ela fica azul. Por que acontece, né? Por que fechou numa reta? Então, aqui não é difícil a gente enxergar por que as soluções da equação resultam nessa reta, ó. É só olhar bem para a equação. O 0 vezes z, aqui desse lado aqui vai ficar 0. Né? E desse lado aqui eu vou ter x ao quadrado sobre 4. Mais y ao quadrado sobre 4. Então, independente do valor do x, independente do valor do y, que eu colocar aqui, quando eu levar ao quadrado, sempre vai ficar um número maior ou igual a 0. E aqui também, maior ou igual a 0. Então, para a soma dessas duas quantidades aqui resultar no número 0, que é esse lado de cá, né? A única possibilidade é que tanto o x quanto o y sejam ambos iguais a 0. Se um for diferente de 0, já vai dar um termo positivo e aí não vai fechar a igualdade. Porque os dois são positivos, né? Por conta desses quadrados aqui. Então a única solução dessa equação aqui, qual é? As únicas, né? Então aqui que tem que prestar atenção, né? Olha que interessante. O x tem que ser 0 e o y tem que ser 0. E quem que tem que ser o z? Como o z não aparece na equação, aqui o z está multiplicado por 0, então ele vai sumir. Desse lado aqui não aparece o z. Então, qualquer que seja o z, serve. Tá? O x tem que ser igual a 0 e o y também tem que ser igual a 0. Agora, a coordenada z pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer número real. Por isso que a gente tem essa solução aqui, que é essa reta aqui, ó, que o z varia livremente e o x é igual a 0 e o y é igual a 0. Tá? Essa reta azul é o lugar geométrico dos pontos, justamente onde x é igual a 0, y é igual a 0 e o z é qualquer coisa. Mesmo que eu bote z igual a 10, não vai interferir na igualdade, 0 igual a 0 aqui. Né? Se eu colocar qualquer ponto aqui de cima, né, vai ser um ponto do tipo 0 para x, 0 para y e o z qualquer. Tá? Então, esse aqui é um caso particular, é um caso degenerado que a gente chama, não é uma quádrica, né, é uma quádrica degenerada que a gente chama, que ocorre quando o parâmetro c é igual a 0. Mas se o c for diferente de 0, for negativo, por exemplo, ó, então a gente já tem essa possibilidade ali de um paraboloide. Tá? Paraboloide, esse aqui são os paraboloides elípticos que a gente chama. Tá? Por que eles são elípticos? Porque quando a gente corta com um plano paralelo ao eixo Z, o resultado, quando a gente corta aqui, é uma elipse. Pode até ser uma circunferência, né, quando os coeficientes aqui de baixo são iguais entre si.
como é o caso aqui até agora, né? 2 ao quadrado e 2 ao quadrado. Como eles são iguais, se eu fizer a seção aqui por um plano paralelo ao plano XY, né? Um plano ortogonal ao eixo Z, ele vai cortar aqui numa circunferência. Tá? Mas se eu modificar aqui o A, abrir aqui um pouquinho mais, por exemplo, ó, aí a interseção já não vai ser mais uma circunferência, e sim vai ser uma elipse. Por isso que ele é um paraboloide elíptico. Tá? Depois a gente vai ver o paraboloide hiperbólico, que é um pouquinho diferente. Tá? Eu vou colocar o C, parâmetro aqui C positivo, tá? Que ele é mais comum, né? Assim, né? A gente, vamos colocar aqui igual a 2 como estava no original, tá? Então aqui em cima dá uma elipse, ó. Como eu falei para vocês, né? Essa aqui seria uma visão da seção paralela ao plano XY. Tá? Esse paraboloide elíptico aqui. Tá bem? Então esse é as parábolas aqui ficariam um pouco diferentes, né? Assim, a curvatura delas, né? Quando aqui o parâmetro é diferente, aqui embaixo, ó, uma parábola tem uma curvatura e a outra curvatura diferente. Tá? Então, de novo, né? Importante é reconhecer a equação. Vejo que aqui então não tem o z elevado ao quadrado. Só tem o z elevado no expoente 1. Os sinais aqui, todos positivos, né? Positivo aqui, que não se escreve, né? E positivo desse lado, ó. Aqui desse lado pode ser positivo ou negativo. Se ele for positivo, está virado para o lado positivo do z. Está abraçando o lado positivo do z. Se aqui for negativo, né? Se esse 2 fosse menos 2, eu vou colocar ele menos 2, ó. Aí ele só está virado, abraçando o eixo Z para o lado negativo. Tá? Essa é a influência, mas sempre vai ser um paraboloide elíptico, desde que esses dois sinais aqui sejam positivos. Agora a gente vai ver quando um deles for negativo, aí vai ser o paraboloide hiperbólico. Daí a figura aqui vai ficar diferente. Tá bom? Então esse aqui, paraboloide elíptico.